Boa noite, Brasil. Boa noite, Floripa. Boa noite, mundo. Hoje eu posso dar boa noite realmente porque nossa internet parece estar bem e hoje espero que corra tudo nos conformes. Reitero que é sempre um prazer a gente estar junto novamente nessas quintas-feiras. Já vamos completar 4 anos. Já estamos no mês de maio de 2009. Hoje eu queria mandar um grande abraço para uma amiga que eu revi, mesmo que tenha sido telefonicamente, depois de muitos anos, mais de 10 anos, a Carminha Brito, lá de Salvador, na Bahia. Uma nova amiga de lá também, a Luciana. O meu amigo jornalista competentíssimo, que me contatou essa semana também, lá da Espanha, de Madrid, Pablo Villarrubia Mauso, um excelente jornalista. E todas as pessoas que todas as semanas têm nos acompanhado, nos escrevem ansiosamente, esperando a quinta-feira, assim como nós. Por outro lado, também quero mandar um grande abraço para o meu amigo Salvador dos Santos. Vocês sabem quem é Salvador dos Santos, aquele âncora, muitos anos durante a década de 80, estreou o Jornal do Almoço na RBS TV. E ele estreia na segunda-feira na televisão dele, ou seja, é um dos principais administradores da TVN lá de São José. Canal 10 da Via Max e também da NET São José. Eles vão retransmitir também a Rede Brasil e a programação local para São José e toda a grande Florianópolis, inclusive Florianópolis também através da Via Max. Segunda-feira, a partir das 18h40, se eu não me engano, o Salvador dos Santos estreia como âncora no jornal de lá. Promete muito essa TV, porque está sendo feita de uma forma profissional e conta com o nosso apoio e os nossos votos de sucesso. Quem está comigo aqui hoje é o meu convidado Jorge Antônio Ouro, e nós vamos tratar hoje de um assunto muito interessante. Aliás, todos os assuntos eu considero interessantes aqui no Vida Inteligente. Você que recebeu a mala direta já deve ter ouvido falar sobre a Arca de Noé, né? Quem não ouviu falar sobre a Arca de Noé? Que Deus mandou avisar que ia ter uma grande chuva para que ele construísse uma arca e que colocasse dentro dessa arca 2 animais de cada espécie, e assim aconteceu e houve o grande dilúvio e toda essa história que todo mundo sabe. O grande dilúvio aconteceu? Com toda certeza aconteceu. Existem provas científicas disso. O dilúvio aconteceu. Nós não vamos abordar hoje esse aspecto religioso que todo mundo conhece. Nós vamos abordar o outro lado desse aspecto. O que é, simbolicamente, o que significa a Arca de Noé, os seus filhos, a sua mulher, os animais, a arca em si, uma série de coisas. Bom, então, antes de mais nada, boa noite, Jorge. Você tá bom? Estava com saudade de você já aqui. Eu também, acho que né? O público, o telespectador também. Faz um tempo, né, que eu não venho. Né? Faz um tempo, mas isso é natural, né? Pedi umas férias. Pedi umas férias, tá bom, então foram concedidas, tá aí. Obrigado. O importante é que o tempo passou e nós estamos aqui de novo. Eu já estava seco, eu estava igual um maracujá de gaveta, porque não vinha me alimentar aqui, né? Com certeza. E eu vou aproveitar aqui no ar, porque a semana que vem, hoje é 7, a semana que vem é 14. E 14 passou o seu aniversário, né? E parabéns, dia 12 de maio. Você é 11, meu querido né? amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, aniversaria. Então, desde já, os meus parabéns e os dos nossos telespectadores, Obrigado. Com certeza, tá? E também já vai ter passado o seu aniversário. Se o meu é dia 11, o seu é dia 12. então, desde já, os meus parabéns. Então, e as pessoas que nos assistem também, devolvo. Até isso que nós estamos muita aqui com saúde. esse dedo, é bom, é exatamente isso. Isso que importa é a gente estar fazendo o que gosta, juntos, nessa grande egrégora, junto com você aí em casa. E estamos com saúde, os nossos estão com saúde, todas as pessoas com quem a gente congraça, isso que é o importante. E antes da gente entrar, só mais um recadinho que eu lembrei. Peraí, só eu complemento aí. Você complementa. Ao final do programa, às 22 horas hoje, nós vamos fazer um teste. Se você tiver uma caneta, anote. Nós vamos fazer um chat ao vivo. Eu vou estar num chat ao vivo, num canal de televisão da internet. Que é uma rede da internet que dispõe de televisão ali, que futuramente nós vamos estar lá também, que se você quiser anotar, www. Agora vem a palavra em inglês. Você escreve Ustream, USTREAM.tv.
www.ustream.tv. Ali temos condição, nós já montamos uma página Vida Inteligente, só tem o nome Programa Vida Inteligente, mas existe um chat que nós já testamos, eu e algumas pessoas, então queremos a partir de hoje criar uma interatividade com o telespectador. Às 10 horas? Às 10 horas da noite. Também, então. Tá aí, o Jorge está aqui, está dizendo que não. Então nós vamos versar e conversar sobre o tema de hoje. Porque é claro, muitas pessoas nos dizem, nós não queremos ligar para o programa Vida Inteligente porque a gente perde muito. Até o ato de a gente ir até o telefone e ligar, a gente já perdeu o fio da meada. E a gente não quer uma hora isso. passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, hoje às 10 horas, 10, que é o tempo da gente ir embora daqui, 9 horas termina o programa, tal, chegar em casa, conversar com a família, fazer higiene pessoal, todo aquele ritual, e depois nós vamos para a internet e vamos bater um papinho. Então tá combinado? Até logo mais. Jorge, aquele complemento antes da gente... Não, só dizer que são no aniversário, que dizer que sim, ia te desejar muita saúde, né? Mas eu não desejo muita saúde, é só saúde, porque não tem muito ou pouca, né? Exato. A mesma coisa, felicidade, né? Bem-estar, sucesso. Então, o resumo é que eu desejo que você seja você. É isso, né? E como você tem direito por lei, como todos nós, a saúde, bem-estar, longevidade, riqueza e consciência, então você sendo você, já não precisa desejar mais nada. Sempre. Sempre. E não só até o ano que vem, mas... Sempre. Tem um ditado árabe que fala que você viva 1000 anos e que eu os vivo para contá-los. Exatamente. E a gente acrescenta, conscientemente. Até você me lembrou agora que eu escrevi hoje isso de que você viva 1000 anos e que eu viva 1000 para comemorar junto. Eu coloquei como frase no meu Messenger, ali em cima, que eu e a lei divina nos damos muito bem. Você leu isso aí ou não? Não. Ela segue seu curso e eu o dela. Boa. Não é boa isso aí, então? Então é assim que tem que ser feito. Bom. E aí daquele que assim não o faz, né? Que é isso, eu já estou gato escaldado aqui. As coisas estão melhorando, eu tenho resgatado, como eu disse aqui, você assistiu, né? Você disse que assistiu os dois programas. Assisti, sim, nas semanas que eu não vi, assisti você. Você viu que no anterior, né? Não da semana passada, que foi ungido, né? Mas no outro eu abri meu coração aqui, falei uma série de coisas, sim. Então foi bom, foi uma sabatina. Não é o coração, eu abri, que no coração não tem nada disso, sabe? Eu sei lá. É só uma maneira de dizer, né? Então. Isso está assim, eu abri o alçapão debaixo do meu astral. Perfeito, é isso aí. A parte mais densa, no caso do que a gente vai falar hoje, é a terceira parte da arca, a parte da encrenca. Isso é bom. Né? O bom do Vida Inteligente é isso que diferencia o nosso programa. Quiçá todos os demais programas fossem assim, onde existisse a liberdade de expressão, as pessoas pudessem ser elas mesmas e não ter que representar numa câmera de TV. Porque geralmente na mídia a pessoa está exercendo um papel em função de algo que ou alguém quer ou que aquela pessoa quer, então ela nunca é ela mesma, então sempre tem uma série de máscaras, né? Aqui a gente não quer nada além de ficar bem, né, e de compartilhar a experiência. Ninguém sabe mais do que ninguém, é só uma troca de ideias. É isso mesmo, isso que é o gostoso. E eu mando um abração hoje para o nosso contra-regra que fica em casa, que é o João Maria, né? Ele sempre liga para cá, olha, o som está baixo, o som está alto, ele sempre está aqui nos norteando, então um grande abraço para você, João Maria. Então eu vou começar aqui. Eu queria mandar um abraço a todos também. Faz algumas semanas que eu não venho e estava com saudade de mim. Tem alguém especial ou não? Não, a todos são especiais. Um abraço. Então, tá. Vamos mandar lembra que a gente conversou sobre o que significa dar um abraço, né? Já falamos, Sim, envolvimento kármico, toque de amplexo, né? Aí então se misturar com quem está ouvindo. Então um grande fraterno abraço a todos vocês. Está aqui, vamos abraçar. É uma satisfação estar aqui novamente. Um abraçar novamente. Brasília, um abraçar a Selene. Um abraçar todo o pessoal de Araruama, desse Brasil inteiro. Nós temos de norte a sul, cada dia mais, fora os moita, que os moitas são muito mais do que... Hoje encontrei alguns. Encontrou algum? Sim, encontrei alguns. Incrível. E é engraçado, assim, vou só usar mais 2 minutinhos que é interessante. Daí então algumas pessoas, elas têm, não é receio, mas elas têm uma limitação para se abrir, que o que a gente conversa aqui é diferente e atraente. Então eu falo assim, aquelas coisas esquisitas que vocês falam, então aquela loucura que vocês falam, então a pessoa adjetiva, né, para não dizer que, pô, achei massa pra caramba. Mas isso é bacana. Hoje eu encontrei um chamado Antônio Moura, ele passa a vida velejando, faz tudo de útil na vida.
Ele falou assim, pô, às vezes vejo, sei lá, na TV e tal, né, falando aquelas loucuras, assim, tu continua louco, né? Você continua, sem dúvida Isso. nenhuma. Não, e aconteceu assim. Sim, isso é loucura, Nossa, e essas louco, 2 né? semanas que eu estive aqui, então foi gente que, pô, o que você falou é no meu condomínio. É, Puxa vida, mas por que você consegue e eu não consigo? E dentro do ônibus, isso é muito gostoso. Então, nós realmente, isso nos faz bem interiormente, porque nós estamos atingindo o nosso objetivo. e uma coisa, e é que as pessoas questionam, que a gente conversa, a primeira pergunta é assim, como é que vocês conseguem guardar tudo aquilo na cabeça? Aí a resposta é óbvia, imediata, que a gente não tem nada na cabeça. Não tem nada guardado ali, falei. Não tem nada na cabeça. O que vai ser falado se apresenta e é verbalizado, né? E o conhecimento ele está todo em um único lugar de disposição, não acessa quem não quer. Eu estive essa semana batendo um papo com o Salvador, a quem eu mandei um abraço hoje, e eu disse a ele, eu falei, não, no Vida Inteligente não tem script, não tem pauta, não tem nada, eu só sei que nós vamos conversar, sentamos lá e conversamos. Exatamente. Entendeu? Hoje só trouxemos isso aqui, porque isso aqui eu tenho que ler, porque eu não posso decorar tudo, né? Vamos começar então. A grande ave celeste pousa, e pousará muitas vezes ainda, mas dificilmente seus pés encontram apoio na face terra. Seu lugar é no último ramo da árvore da vida. O senhor já vai explicar isso aqui. E tem uma relação aqui. O que é essa correlação aqui, Jorge? A correlação. Na teogonia, ou para os incas, quer dizer, na tradição inca, né? Então, o nome do ser... Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, nos incas, essa na história, tradição esse inca, assunto, o assunto de que hoje, nós vamos tocar hoje, tá. Os incas chamavam-no de botica, os astecas de coxcox, ou um colibri. Os gregos, deucalião. Os celtas gauleses, do ifan. Os celtas belgas, quimeris. Na China, foqui. Na Pérsia, xichustros. Na Índia, vatvasvata. Vaivasvata, isso, tem razão. Na Caldeia, upnapistim. No Egito, Num, que era o abismo celeste. Exatamente. E entre os guaranis, Tamandaré. Então... E entre os hebreus... Noé. Tá vendo? Então, hoje, o nosso assunto é a Arca de Noé. Então, como nós falamos ali, a palavra é sua. Então, aquela frase que eu trouxe escrita para o grego ler, então, já de início já esclarece aquela questão da pomba que é enviada para ver se tem terra e volta com um ramo de oliveira. De oliveira ou de um vegetal qualquer, dependendo da tradição, volta com um vegetal, né? E dependendo da tradição, ou ele envia o corvo ou ele envia um urubu. Tem uma tradição que aí, então, o Noé, o Manu, ele envia o urubu e o urubu vai se alimentar dos corpos dos que morreram na inundação e não volta. Depois, então, ele manda o colibri e o colibri volta com um ramo de árvore, né? Não só de oliveira. A oliveira é citada na tradição hebraica porque uma das coisas que aí Noé ensinou ao povo foi exatamente a questão do uso da oliveira, por isso que está associada essa questão da oliveira, né? Então, isso mostra o quê? Naquela frase inicial, que a divindade fala que ela vai vir uma e várias vezes, mas poucas vezes ela encontrará assento na face da terra, né? E que o lugar dela é no último ramo da árvore da vida. Né? E o último ramo da árvore da vida, né? Sim, e o último ramo da árvore da vida é a oitava raça-mãe, o oitavo ramo racial, é lá no final. Então, por enquanto, são só idas e vindas, né? Por isso que tem essa simbologia daí do pássaro na questão de Noé. Bom, o que você leu de início, então, é o nome do equivalente a Noé em todas as teogonias. Então, não é uma exclusividade da tradição hebraica essa história que é contada. Então, primeira coisa, a tradição, né, a história de Noé, como é contada, ela é real, ela é verdadeira, ela é um fato? Não. Não é. Não é? Do jeito que ela é contada, né? Da forma como está contada, não. Mas não é que não é verdade só na tradição hebraica e não se aceita uma tradução literal do que está na Bíblia. Todas as teogonias que você citou, dos celtas belgas até os guaranis,
até os persas, todos eles têm um elemento exatamente igual a Noé. Tem uma história exatamente igual a de Noé. Tem a construção, por assim, o dos Guaranis, o tamandaré, ele flutuou em uma palmeira durante os 40 dias. Né? O dos persas, né, ele construiu também uma embarcação, tipo uma jangada, só que daí não foram 40 dias, foram 60 dias. Então, todos eles, né, flutuaram de alguma maneira, mas todos eles a questão é simbólica. Todos a questão é simbólica. Bom, vamos voltar à questão do como se originou esse mito da questão do dilúvio. Então, toda essa tradição hebraica, a tradição hebraica em si, ela é uma derivada direta da tradição atlântica, né? E todas as outras tradições também, especificamente a questão da tradição hebraica. Mas só uma parte aí, Atlante não estaria bem distante dos hebreus, vamos dizer? Olha, tem éons, né? Sim. Então, como é que existe essa... Mas é que daí, por exemplo, a história que está contada da Arca de Noé, ela não coincide com a questão de Noé, da existência de Noé. Sim. Então, é um conjunto de livros que foi criado para criar uma história. Perfeito. Tá. Tanto é que, assim, em que dia, em que ano aconteceu o dilúvio? Isso a gente sabe detalhadamente. 9.564 a.C. Sim, já falamos aqui, inclusive. Sim, que foi o dia em que afundou a última ilha da Atlântida, que foi Poseidones. Morreram 64 milhões de pessoas, só que antes já se sabia que ia acontecer isso. Então, vamos voltar à questão da Atlântida, né? Para chegar daí na questão de Noé e daí analisar essa questão do simbolismo. Então, a Atlântida, ela foi a segunda, a terceira, quarta raça-mãe, né? Então, a gente teve a raça bórea, a raça hiperbórea, a dos lemurianos, né? Onde a gente tem como remanescentes hoje, em termos de continentes, a Austrália e Ilha de Páscoa, né? E depois nós tivemos a Atlântida, onde a gente tem como remanescente, aí sim, várias partes do que está imerso ainda é remanescente da Atlântida. A Ilha da Madeira, de Açores, parte da Europa, o Brasil inteiro, a Península do Yucatán. Ocupava praticamente a maioria das terras do planeta? A Atlântida, ela teve o primeiro cataclisma há 4 milhões de anos atrás, 4 milhões de anos antes de Cristo, 4 milhões de anos, né? Daí desse primeiro, de 4 milhões de anos, então sobraram 7 ilhas continente. Uma dessas ilhas continente, que é a que nos interessa comentar, então ela pegava do norte da África até o Yucatán inteiro, parte de baixo ali do México, América Central inteira e o Brasil inteiro. Que era o tempo que era tudo colado, né? Isso era uma ilha. Sim. Né? Uma ilha. E aí existiam mais 6. Nessa ilha, então, que existiam as 7 cidades-estados da tradição atlântica, 7 cantões, cada cantão dividido em 3, com seu templo principal. Cada um desses cantões, ele era governado por um rei atlântico, quer dizer, e era uma parelha, que era uma parelha de Agnes, Vatos e Barixados, princípio feminino e masculino. E aí é da tradição atlântica que vem a questão da Torre de Babel, sim, que então aí a quarta cidade... Entendia, né? Mas sim, na verdade... É simbólico também, né? É simbólico totalmente, Porque aí houve a revolta das 7 cidades contra a 8ª, capitaneada pela 4ª, e eles tentam construir uma elevação para ultrapassar os muros da 8ª cidade. Então desencadeia uma série de processos e aí então ocorre uma série de cataclismos na Atlântida derivado desse acontecimento. Então, em 4 milhões de anos acontece esse primeiro cataclismo, sobram 7 ilhas. Quando a gente fala assim, um cataclismo, um evento desse tipo, né? Não é um evento simples. Assim, em um evento desse, o que a gente conhece hoje como o deserto Saara, parte do Egito, submerge inteiro, parte da América submerge inteira, parte ali da Ásia submerge, aí emerge, parte da América emerge, parte de trás lá do lado de cá, do que a gente chamou hoje de Europa, parte da África. Então, cada evento desse é o seguinte, sobe o continente e desce o continente. Perfeito. Né? E tanto é que assim, os dilúvios dessas épocas nem são narrados. O que é narrado, né, e que tem a tradição de Noé e todos esses outros que a gente citou, é um pequeno dilúvio comparado com esses, que é o que acontece em 9.564 a.C., que é quando afunda a última ilha
Atlante, que é Poseidones, que é narrado por Platão em Timeu e Crítias. E qual foi a causa desse grande dilúvio? Qual foi foi um litígio entre as cidades ou não? Não, o poder porque... que eles tinham, não, alquímico, bélico, eles tinham não, uma tecnologia fabulosa, né? Não tem nada a ver com a revolta dos dois líderes da Atlântida, né? Não, o que dilúvio daí não, né? não, é que assim, a Atlântida, daí na época, ela era dividida em 7 cidades-estados, 7 cantões, né? Sim. Cada uma cidade com uma tônica. E a Atlântida, então, ela teve várias sub-raças, né? Travatas, Rakshasas, Turânios, os mongóis, acados migradores, uma série de povos, né? Semitas, que foram os quintos, a quinta sub-raça, de onde derivou depois a raça ária, lá para a Meseta do Pamir, onde é o verdadeiro Monte Ararat, não tem nada a ver com a Armênia. Com a Turquia. Ele fica Na divisa. na Armênia divisa, com a Turquia, né? Dá para ver da capital da Armênia, dá para ver, fica bem na divisa. Bem na área dos curdos ali. Exatamente, Então não teve nada a ver. Aí, essas 7 cidades-estado, cada um tinha a sua tônica e tinha assim, 3 realizadas, uma em andamento e mais 3 potenciais, como é a questão das raças humanas, né? E o apogeu da civilização atlântica, ele era assim inimaginável para a ciência hoje, né? E aí de lá derivam pirâmides que a gente conceitou hoje como disco voador, toda cultura, todo conhecimento, sim. A esfinge também ou não? A esfinge é antes ainda. Antes a ainda? A esfinge é da Lemúria, Tá. da época da Lemúria. Sim. Até que teve uma descoberta mais ou menos recente com relação à esfinge, que eles expuseram a base de pedra onde a esfinge se assentou, que a esfinge ela veio de outro local e se assentou em uma base de pedra naquele local. Né? E ela tem a ver com os Maharajas, ela tem a ver com a própria gênese cósmica, ela transcende todo o conhecimento. Diz que o rosto dela, inclusive, era diferente, né? Não é esse rosto que ele tem hoje, né? Não, ele só está... Foi deformado, né? Mas os animais que compõem a esfinge... Né? Os animais que compõem a esfinge, eles originalmente são aquilo ali mesmo, só que ela era um ser que se aproxima do que a gente conceitou hoje como vivo. Tá. É uma outra história. Tá. Bom, aí em 4 milhões de anos, então, tem o primeiro cataclismo Atlântico, se divide em sete ilhas continentes, né? Aí então se desenvolve essas cidades, uma delas então ia do que a gente tem com divisão política hoje, do que seria o Mato Grosso, até a parte de cima da Amazônia, que era a cidade dos telhados resplandecentes, o Eldorado, procurado pelos espanhóis na América Central, ele é aqui no centro do Brasil, né? Ele era e porque tem muita coisa que vai aparecer ainda agora logo. Essas coisas assim, muito legal, porque isso que a gente fala, e essa questão assim das provas da Atlântida, essas coisas assim, então logo por aí isso já vem à tona, vai ser muito legal. Já vai ser muito legal. Bom, aí então... Eram 7 cidades-estados, cada uma com a sua tônica, né? Depois, por volta de 200 mil anos, então, teve um outro cataclismo, um outro evento, né? Kármico com relação à Atlântida. E aí, desse evento, então, sobram 2 ilhas. Mas isso que eu pergunto, esse evento é de que ordem? Ordem natural? O que é? Nenhum deles foi de ordem natural. Assim... O que ocasionou esse evento? É que a Atlântida, primeiro assim, na Atlântida, então, aquela questão de os filhos, as filhas dos homens, as mulheres, cruzarem com os anjos caídos, os Asuras, e gerar, a gente até conversou aqui, toda aquela categoria de seres que vai assim, dos gigantes, Nereidas, Sílfides, Salamandras. E é interpretado de outra forma, né? Exato, mas isso tudo é realidade. Os filhos de Deus. Mas isso tudo é história, isso é antropogênese, não é? Não são causos, né? São história. Então, isso tudo então desencadeou uma série de eventos, né? Onde o que a gente conceitou como bem e mal, ele estava completamente em ação na Atlântida. Por isso, da 4ª cidade, né, se rebelar contra a 8ª e causar uma confusão. Nesse período, e depois, quando foi na época de Poseidones, se fala que um pedaço, uma parte da estrela Baal caiu dos céus, né, e provocou isso. Então o que foi isso? Foi um asteroide que colidiu? Não, a estrela Baal foi uma parte da Lua. Sim, a parte da Lua. Exatamente. Já devem estar... E aí, então, é muito interessante assim, que se você pegar a descrição na Bíblia sobre o dia em que começa o dilúvio, se você pegar a descrição dos persas sobre o evento dilúvio, pegar a descrição que está no Popol Vuh, pegar todas as teogonias, elas narram exatamente a mesma coisa, diz assim, ó, e o céu se rasgou.
E o céu se rasgou. E os abismos floresceram, vieram para a superfície, né? E parecia que Deus tinha se dissociado do homem, né? Você imagina assim, parte que a gente pensa que a Lua é um satélite da Terra. Na verdade, a Lua é um planeta como a Terra que não terminou a evolução dela e ela está ligada karmicamente ainda à Terra, e a tendência é a Lua, quando ela se resolver, ela desaparecer, né? Aí quando cai um pedaço da estrela Baal, cai na Terra, então a Terra se desvia em 23 graus e cria o que a gente conceitou hoje como 4 estações, essa coisa toda. Perfeito, antes não tinha, né? perfeito. Não tinha nada disso. Aí então, em 4 milhões de anos, acontece isso aqui, ficam 7 ilhas, né? E aí em uma delas, então se desenvolve 7 cidades-estados, 7 cantões, que são iguais à organização da Agartha. 7 cidades, cada uma com um rei, né? Esse rei daí, ele tem um governador e um sacerdote, um masculino e um feminino. Daí cada cantão em um sistema de 7 templos, 7 vezes 3 templos em cada cantão. Daí são 21 mais o oitavo, 22. E dessa estrutura, né, então que deriva todo Que vem os arcanos também. os arcanos, os 22, e aí depois, vai. e aí mais os 56, e daí também tem a questão dos 33 que derivou depois da maçonaria. E a maçonaria daí ela tem a ver com a própria construção da pirâmide. E a construção da pirâmide, já a propósito, tudo isso que a gente está falando tem a ver com a Arca de Noé, tá bem? A construção da pirâmide, então assim, pô, quando é que foi construída a pirâmide? A pirâmide foi construída em 31.150 a.C. Antes de Cristo. Sim. Né? E muito antes do êxodo Atlante, muito antes de existir a civilização egípcia, porque na época existia naquela região ali, do que a gente conceitou hoje como norte da África, o que seriam remanescentes já, né, de derivados da Lemúria, o que a gente conceituaria hoje como aborígenes, como tem na Austrália. Então eles habitavam ali. Então há um aculturamento desse povo, né, com relação à chegada daí dos Atlantes para aquela região. E eles constroem a pirâmide. Como é que a pirâmide foi construída? Não teve transporte de bloco de pedra para cá, nem para lá e tal, como se foi dito assim, milhões de blocos. E nem disco voador fez aquilo lá, né? Não, não que não houvesse, porque na época era um Sim. meio comum de locomoção, né? Os vimanas e tudo. Mas é que daí, no caso específico da Atlante, das pirâmides, foi usada uma técnica muito comum Você já falou uma engenharia, né? de geração das construções na época da Atlântida, que era criar geopolímeros, né? Então, o geopolímero, assim, você tem a forma, você injeta como se fosse um isopor, em seguida ele petrifica, né? Então, por isso fica que ele não consegue injetar colocar uma gilete ou uma agulha entre os blocos. São blocos gigantescos, trazidos não se sabe de onde, não se sabe de que maneira, não foram trazidos. Eles foram injetados ali, não é? Obviamente que daí tem ali na pirâmide toda a cultura atlântica que deveria ser passada para frente, não tem nada a ver com túmulo, isso tudo é brincadeira. Bom, 30.150 construção das pirâmides, depois volta de 15.600, 15.500 antes de Cristo, inicia o que seria o êxodo atlântico, quer dizer, o pessoal sai para a América Central, para a América do Norte, para a América do Sul, sai os que fundariam depois a província dos povos, Confederação dos Povos Cários, que depois derivaria o que a gente conceitou hoje como Europa. Depois alguns vêm para cá, para a América do Sul, então a gente tem Tupi, Guarani, todos eles, né? E alguns daí vão para o norte da África e são os egípcios, dali eles influenciam todo os lemurianos que viviam na África. E aí, depois, volta em 9.564, daí então acontece o afundamento da última ilha. Bom, então, 4 milhões de anos, 7 ilhas. 200 mil anos afundam essas ilhas e sobram 2, Daitia e Ruta, né? Sim. Aí, em 75 mil anos, afunda novamente, né? E sobra uma ilha, Ruta, né? Um pedaço dela que é chamado na tradição ocidental como Poseidones, onde Platão narra na República e também narra nos diálogos de Timeu e Critias, porque Platão era filho de um sacerdote e uma sacerdotisa, né? De um templo chamado de Elefanta, né? E aí então ele teve acesso a toda a tradição arcaica egípcia, que era em essência toda a tradição atlântica. Aí então, em 9.564, afunda Poseidones e todos os povos que tinham saído há algumas dezenas de milhares de anos antes, né, para fundar essas nações, sabiam o que ia acontecer, porque cada um povo tinha um dirigente que tinha noção do processo, que seria o Noé de cada uma dessas teogonias, né? Aí quando afunda Poseidones, então a Terra ela toma a conformação que ela tem hoje,
né? Então o resto do deserto sobe. Que foi a última grande, vamos dizer, movimentação geológica, podemos dizer assim. A última grande que formou os continentes como eles são. Perfeitamente, deve ter sido muito grande mesmo, porque mudou tudo, né? Transformou completamente a geografia. Para a gente ter uma ideia, bom, primeiro a questão de ter caído novamente o pedaço da estrela Baal na Atlântida, né? E porque daí na época o Atlante ele estava degradado tanto fisicamente quanto mentalmente. Então eles usavam todo o conhecimento dele porque a gente conceitou como mal. No Mahabharata, na tradição da Aryavata, dos hindus, então se narra a guerra do mal contra o bem, né, com os rakshasas negros, né, e então eles narram assim, as naves, as batalhas, o uso de bomba atômica, aquela confusão toda. Na verdade não era bomba atômica, era o uso inadequado do vril, né, que é você manipular, energia vril, né? E você manipular uma energia mista, né, que vem do Sol e da Lua, e que ela seria o equivalente a uma energia subatômica, né, sem precedentes no conhecimento acadêmico hoje. E aí, então, essa confusão gerada, e mais o ataque, né, no caso daí de Poseidones, a representação da própria divindade que coexistia com a humanidade ainda, aí desencadeia esse evento, né? E aí então tem uma parte de um códice dos maias que narra no ano 16 do mês de Ruach, que eu não me lembro exatamente qual é os termos que eles usam, não consigo ver. Então eles falam que daí o céu se rasga, né? Os abismos se expõem, uma parte da estrela cai na Terra. Foi um fim do mundo, né? Foi o fim do mundo, porque do mundo, né? só em Poseidones, e para a gente imaginar o tamanho, só na ilha de Poseidones, né, que era o último resquício da Atlântida, então morreu em uma noite, né, 64 milhões de pessoas. Imagina que cataclismo. Exato. Aí, essa grande movimentação, essa massa de água, então você imagina um tsunami, né, decorrente do afundamento de um continente inteiro. Então, isso é que provoca, né, a mudança no céu, isso é que provoca, então, relâmpagos, tempestades, o caos, e aí uma massa escura toma conta da Terra, porque como se fosse uma grande explosão que tapa o Sol, não é? E aí, então, houve... Os dias de trevas que eles sempre falam por aí, nessas coisas. Seria o equivalente ao inverno atômico, né? Então, certeza. Que aí a nuvem decorrente desse impacto, ela se lança na atmosfera. E o Sol não, os raios solares não passam e não tem luz, fica na escuridão. Exato, meses sem o Sol aparecer. E aí perecem aqueles, né, da ilha de Poseidones. E então, na época, então, a representação da divindade era Muisca e Muízes, que era a parelha divina, né, feminino e masculino, e Muká, que seria a terceira parte, que seria o sacerdote. E aí, então, diz que é narrado nesse códice que, então, o povo vem e Muká, o sacerdote, já tinha alertado o povo da Atlântida do que ia acontecer. E os respectivos Manus em seus povos já sabiam o que ia acontecer. E, no caso, o Noé e os seus equivalentes, né? Aí, então, diz que Muká fala assim, eu vos preveni das iniquidades aqui cometidas, agora só me resta morrer convosco. Né? E o próprio sacerdote, ele morre junto com o povo atlântico. Então, já que esse grande evento aconteceu nessa época, que foi na época atlântica... 9.564 anos 9.564. Então, quem era o Noé daquela época ali, vamos dizer? Ali na Atlântida, não existia o conceito de Noé, porque assim... Sim, então, você entendeu a pergunta, quem era o personagem principal ali que fez essa simbologia toda? Eles eram em gêmeos, masculino e feminino, chamava-se Muisca e Muká. Ah, sim, Muisca, que nós já falamos aqui. E Muká. Sim, é tudo separado, se você quiser procurar no Google. Tanto é que assim, quando se fala Noé, né, a função de Noé era ele e a contraparte. Sim. Só que daí, como a tradição ela premia só a questão masculina, a mulher foi excluída. Então você pega Botica e a contraparte, Tamandaré e a contraparte, Cox e a contraparte. Sempre uma parelha. Porque... Tanto é que a esposa de Noé foi com ele na arca. Também, pois e também porque é o seguinte, todos esses citados, e o Noé inclusive, ele estava em função manúsica, ele é um formador de povo. Sim. Né? Entende? Aí já vamos explicar o que é a questão da arca e para onde é que, na verdade, ele foi. Qual é o significado disso? Então, nessa época, daí na Atlântida, então, o que seria equivalente ao Noé, equivalente, né? Porque, na verdade, assim,
cada raça-mãe eu tenho um Buda. Sim. Né? E cada sub-raça eu tenho um Bodhisattva. Né? Um exemplo de Bodhisattva, Cristo. Yoshua Ben Pandira. Yoshua Ben Pandira, com respectiva contraparte. Moisés, Quetzalcoatl, Botica. Né? Cada um deles tinha um Bodhisattva. E o Bodhisattva, dependendo então se ele está numa sub-raça ou num ramo racial, ele tem um nível maior ou menor de consciência. Então são vários seres ligados diretamente ao governo oculto do mundo, à divindade, agindo em função da humanidade. Então, na Atlântida estava a própria divindade em si, né? A parelha manúsica primordial em si, que era Muisca e Muká. Muisca e Muká. E Muízes quem é? Tem Muízes também, não tem, mas não tem nada a ver com... Não, desculpa, Muízes e Muisca. Muká era o sacerdote, isso, exatamente, tá. exatamente. Bom, aí já se sabia o que ia acontecer. Quando houve o êxodo atlântico, volta de 15 mil a.C., quer dizer, quase 6 mil anos antes de acontecer o que a gente considerou como dilúvio, então já se sabia o que ia acontecer. E eles não tinham alternativa nenhuma, né? Para um evento desse, o que você pode fazer? Até porque esses sábios, esses bodhisattvas, quer dizer, esses iniciados, esses adeptos, eles sabiam que a tendência atlântica seria essa, seria reversível, né? Mas, como sempre na questão humana, mesmo quando tem a presença da divindade, há o livre-arbítrio, porque com a humanidade nem a própria divindade pode, né? Então, já se sabia que haveria a possibilidade de. Então, há esse êxodo atlântico, né? E aí, em cada uma raça, então, se inicia um processo independente. No caso lá, específico de Moisés, né? Então, primeiro assim... de Noé, né? Primeiro que Noé na verdade, Eon, né? E Eon... É o tempo, né? A eternidade. O Eon é uma medida de tempo, né? Sim. Mas Eon significa a presença divina na Terra. Então, o Noé, ele era um Bodhisattva tanto quanto Jesus, tanto quanto Krishna, tanto quanto Manco Capac, tanto quanto Quetzalcoatl, exatamente igual, sim, como qualquer um desses que a gente citou aqui de início. Então, ele tinha uma função, como Bodhisattva, nesse caso específico, ele tinha uma função manúsica. E o Manu é aquele que é o formador de raças, né? É aquele que vai fazer com que o novo povo seja formado. O que acontece? Quando acontece a questão da Atlântida, um cataclismo no intermediário, aí um Manu, e ele é citado na tradição hindu como se ele fosse também o Noé, saído das águas, ou salvando o pessoal das águas. Ele pega parte, né, do povo atlântico da quinta sub-raça, que eram os semitas, e leva para a meseta do Pamir. Sim. Tá. Né? E ele é tido na tradição hindu como o Noé, porque daí ele salva o povo, né, do dilúvio que vai acontecer. Só que aí uma coisa muito interessante assim, o salvar, primeiro que fica uma coisa muito assim, questionável, se fosse levar ao pé da letra a questão de Noé, porque assim, como que a divindade vai escolher só um homem e uma mulher e a sua prole, e no caso Noé ele tinha Sem, Cã e Jafé. Todo mundo diz isso. E respectivas esposas, em detrimento de todo o resto da humanidade. Será que ele era tão perfeito? E a justiça daí, se ela é tão rígida, para que evolução? Primeira coisa. E depois o seguinte, se ele levou, né, na arca uma parelha de cada animal. Que arca era essa? E depois, então, tem alguns questionamentos, assim, alguns acadêmicos, que falam assim, mas então, se ele levou um par de cada animal, um casal de cada animal, e depois liberou para povoar, então, por exemplo, assim, como que na América tem muita cascavel e não tinha cavalo, por exemplo, né? Então, como que aconteceu? Então, tem uma série de perguntas aí que não tem resposta. Porque, na verdade, não existiu a história dessa maneira, né? A função do Noé não era colocar ninguém na arca, né? E até porque a arca... E até lá os próprios animais lá dentro são predadores. Como é que teriam sobrevivido? E até porque, assim, a função de Noé era levar os escolhidos, todos eles, a função deles realmente foi levar os escolhidos, os que deveriam sobreviver à catástrofe atlântica. Para reconstruir, né? Sim. E levar os animais, mas daí não é levar o animal em si, né? Eles tinham que levar
a semente das almas, era o ânima, e aí o ânima foi traduzido como animal. Isso que é importante, perfeitamente, ânima, que vem de alma. É, Nós já falamos então do ele animismo levou aqui. os seres, os eleitos, os selecionados, e a semente das almas do porvir, que assim, aqueles que viriam a ser o próximo povo. Perfeito. Então não tem nada a ver com o animal, né? Até porque seria inexequível você construir um barco que ficaria um ano navegando sem alimento com os animais. Não, é uma história como outra qualquer, né? Mas não procede. E os outros Noés, das outras teogonias, né? Também é dado a eles a questão de selecionar animais, né? Mas representativos, Sem dúvida. Sempre como, né? Simbologia. A semente do ânima, né? E não o animal em si, E também há algumas questões de tradução na Bíblia que quando se refere a quando diz não é pegar um animal de cada um que existisse no mundo, não. Era um animal, um casal de animais, de cada um do seu lugar. Quer dizer assim, até porque a função do Manu, ela é pontual. Porque da mesma forma que Belsazar agiu na Índia, o Noé agiu com os hebreus, Quetzalcoatl, Botica, Tamandaré, sabe, Cox, todos eles, cada um, né, ele tinha que formar e dar um impulso naquela parte do globo, naquela tônica, naquele gênio, naquela raça, naquele idioma, com aquela semente de alma. E como é que esse povo foi salvo? Né? Primeiro assim... Seria uma nova antropogênese ou não? Não, essa é a verdadeira antropogênese. A antropogênese, só que a antropogênese oculta que nunca é falado, né? Porque... porque a antropogênese, imagina, a antropogênese acadêmica, ela fala como o Sapiens apareceu há 50 mil anos. Não, sem dúvida, mas eu digo até a própria antropogênese, já falamos aqui, foi o primeiro programa, um dos primeiros que nós fizemos aqui, há 4 anos, né? Que nós falávamos da antropogênese, mas já da origem das raças e tudo aquilo. Sim, a gente está agora detalhando mais esse processo. Então, por isso que foi a minha pergunta. Isso aqui já faria parte também, apesar de ser muito mais para frente, faria parte, então, todo esse processo da antropogênese, porque foi a criação. Porque a antropogênese está ligada diretamente à intervenção da divindade na humanidade, que é a questão do Manu, que o Manu ele vem para fazer a raça dar um salto. E sempre que há é uma nova antropogênese, podemos dizer assim, né? Sempre que se forma uma nova raça. Não, aí seria uma nova raça mesmo, que a antropogênese é o conjunto da coisa em si. O conjunto, perfeito. Que é a gênese da humanidade, do gênero humano, né? Então, quando... Noé vai selecionar aqueles aos quais ele deveria, por força de lei, preservar com relação ao dilúvio. Primeiro que é o seguinte, o dilúvio não matou todo mundo. Com certeza. E nem matou todos os animais, né? Assim, ele fez subir um pedaço aqui, um pedaço ali, desce aqui, inunda, mas, por exemplo, assim, deu inundação em Santa Catarina, em Curitiba está todo mundo bem, por exemplo. Então, em escala é parecido, né? Mas alguns tinham que ser preservados. Aí, quando Noé pega os eleitos, né, por ele, né, e mais as sementes das ânimas e vai colocar na arca, né, e depois vai descer no Monte Ararat, né? Ararat significa altar do discípulo, entende? Aí, quando a arca ela pousa depois do dilúvio no Ararat, é porque daí o Noé, ele já levou os eleitos e as sementes do porvir para o lugar de direito. E qual é o lugar de direito? Qual que é a arca? Né? A arca, né, é a Agartha. Sim. Tá. Então, a preservação desses seres, né, por todos os Manus, todos os Noés, em todas as teogonias, e que acontecem exatamente no mesmo dia, no mesmo ano, pelo mesmo período, só varia o número de chuva que um ou outro vai narrar, todos eles levam parte de seus povos para um lugar, para Agartha. Que ali, essa Agartha estava na superfície nessa época ou não? Não, a Agartha é chamada de Ilha Imperecível. Ilha Imperecível, Ilha Imperecível, né? E aí tem Beloved, tem vários nomes, e todas as teogonias se referem a esse lugar, né? E ela estava na superfície, né, no apogeu da raça da Atlântida, mas ela foi introspectada, ela se internou
né, quando do primeiro cataclismo, quando se separou, e aí depois teve o problema com a sétima ilha, onde tinha as 7 cidades, já começou esse problema com relação à divindade. Agartha fica interna, né? Quer dizer, é um lugar a ser preservado, né? E preservado, sim, existe fisicamente. E está isenta de cataclismos, tudo? Ela existe fisicamente, Sim. são cantões, são cidades, tem gente, tem atividade, tem gênese, né? Então são gerados novos seres, igualzinho. Não muda. Talvez nem caiba a pergunta que eu vou fazer agora, mas ele já começa a rir, né? Ele já começa a rir porque sabe que vai Estava demorando. Você apresentou aqui em programas passados foram 33 ordens. Você mostrou para mim. Sim. E se eu não me engano, olha o sorriso, ó, brilhou o olhinho. A última ordem é a ordem de Maitreya. Exatamente, mas tem a 32, é a de Ararat. E nós estamos agora nessa ordem. Então fala sobre ela. Por que essa coincidência? Tem a ver. Essa ordem tem a ver, o nome tem a ver. Sim, esse grego. Bom, assim, então, primeiro vamos chegar aqui vamos chegar no Ararat. Então, quando a tradição diz que daí as águas baixam, e daí então, assim, um dos Manus, né, Cox, então que ele manda uma ave para ver se tem terra, ele manda um urubu. E veja essa questão toda a simbologia. Sim, por que ele manda o urubu? Porque o urubu era uma ave não existente até a época da Atlântida e ela foi gerada por meios não normais, né? Então ela representa o que se conceitou como mal, né? Assim como o corvo. Então sempre tem esse teste com o mal, para ver se o mal se aproxima do bem, porque ia chegar um momento em que mal e bem iriam fazer o que se chama de o colóquio amoroso, que é beber na mesma taça, para que daí tudo se resolvesse. Isso já aconteceu. Né? No caso da simbologia da Arca de Noé, então ela era separada em 3 andares. Isso. Né? No primeiro andar, os resíduos. Né? No segundo andar, os seres humanos e os animais ditos puros. Né? E no terceiro andar, os pássaros. Né? E, se for na teogonia, na crença hebraica, no terceiro andar, coloca-se os pássaros e os animais impuros, mas é porque daí de Maomé, do Islã, eles não comem a carne de porco. Então, aí foi feita uma adaptação para cada uma história. Claro, por quê? Porque ficando no terceiro piso, né, daí a água ia lavar. Só que a água que lava e a água que move a arca não é a água elemento físico, não. Sem dúvida. É a água do Akasha, né? E a água do Akasha, ela tem uma caixa inferior, que é o humano, tem o médio e tem o Maha Akasha, né? Que o Maha Akasha é a própria Mãe Divina. Então, é a Mãe Divina em escalas interagindo em um processo de mudança, né? De purificação e de limpeza do astral humano, né? Limpeza do karma e equilíbrio das raças em mudanças de ciclo. Então, se a gente pegar a Bíblia ou qualquer uma das outras tradições e ler, mas não ler com olhos de religião, né? E não ler com um espírito academicista, né? Mas ler para interpretar simbolicamente o que está ali narrado, né? Então você tem acesso a um conhecimento esotérico em essência. Perfeito, tá? Perfeito. Bom, então se diz que a arca ela desceu no Monte Ararat, só que cada uma arca ela desce em um lugar, né? Tamandaré, né? Aí então ele fica na beira da praia, né, e vê a água subir, fica em cima de um coqueiro, e aí a água sobe e o coqueiro daí flutua, e os que não quiseram ficar com ele ficaram nas montanhas e sucumbiram, porque a água passou das montanhas, depois a água baixa, e ele sobrevive só com uma palmeira. Sim. Tem outro que fez uma jangada e tal. No caso daí de Noé, então disse que ele desceu no Monte Ararat, só que daí, conforme a gente falou, o Monte Ararat, nesse caso, não tem nada a ver com o Monte Ararat. Isso, o físico ali. Da Turquia e Armênia, mas tem a ver com a Meseta do Pamir. E a Meseta do Pamir, aí por coincidência, é o mesmo lugar de onde Vaisvasata leva a raça semita, a quinta sub-raça atlântica, para dar origem à raça ária, que depois se mistura e se espalha dali e dá origem ao êxodo e depois à formação do que a gente chama hoje como o branco na Europa, esse tipo de coisa assim. Noé, na tradição, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Só que o Noé, o Eon, ele também, ocultamente, ele é a força equilibrante universal, né? E os 3 filhos deles, então tem o San, né? O Sem, que é o primeiro, né? Ele é a força compressiva, né?
tem o Cã é a força expansiva e o Jafé é a força equilibrante entre os dois outros irmãos. E o que mantém a natureza existindo é o próprio Eon, é o próprio Noé. Então, a interação entre eles e respectivas contrapartes, né, é o que dá a própria existência humana, né? Então, você vê que tem um dos Noés, que ele no caso do Egito, então um dos filhos de Noé, né, ele é tido como o abismo celeste, né? Então toda a teogonia, e aí se mistura já com a questão da cosmogênese, está narrada nesse simples fato que é a questão daí da Arca de Noé. Bom, o porquê daí a questão do Ararat, né? Do o Ararat sim. da montanha, o Monte Ararat, que é o altar do discípulo. Isto. Dentro da questão das 33 ordens, e veja assim, as 33 ordens, então elas se iniciam com a maçonaria dos Trashumarutas, no apogeu Atlante, não é? Não tem a ver com a criação da Grande Fraternidade Branca, que daí seja na época da Lemúria, né? Então alguns milhões de anos antes, e formado pelos adeptos independentes. E aí, então essa estrutura que é criada na maçonaria dos Trashumarutas, ela deriva, e para esse ciclo, então a lei determina 33 ordens que têm o bastão de mando. Não quer dizer que são só 33, mas quer dizer assim, a tônica da lei, né, ela emana de somente uma ordem cada vez, né? E aí teve um período em que essa tônica da lei, ela emanava, né, da maçonaria egípcia, né, que era de Amenófis IV Cunaton e que era professada na pirâmide que tem embaixo da pirâmide de Quéops, que é ligada a uma outra sala de iniciação que fica a 40 metros à esquerda de onde está a esfinge, e a entrada é uma porta que tem entre os pés da esfinge, e também isso daí logo vai ser descoberto, né? São coisas tranquilas. Aí depois teve um tempo que uma outra ordem que era a tônica da lei era a ordem dos Nazar, que era que dava suporte à vida de Joshua Ben Pandira, né? Teve um período em que daí foi necessário fazer a questão do tentar se unificar a Europa, e aí teve a Revolução Francesa, capitaneada pela maçonaria. Então, nessa época, a maçonaria era a ordem que controlava, que tinha a tônica da lei, mas a maçonaria ligada sempre à maçonaria egípcia, não só a maçonaria ocidental, que ela passou a existir em 1727, né? E aí, então, isso evolui para uma ordem depois, que é a ordem que sempre deu sustentáculo à vinda de todos os Budas, de todos os Avataras, de todos os Manus, todos estes. Então, para assim, você pegar o Manu dos Maias, Quetzalcóatl, o Noé dos Maias, a ordem que dava auxílio, né, suporte a Quetzalcóatl, era a Ordem do Sol, que ainda hoje está ativa lá na península do Yucatán, na Pirâmide do Sol, e tem rituais do mesmo jeito. Então, cada um deles, né, tinha a sua tônica. Então, essa 31ª ordem é a ordem do Santo Graal. E o Santo Graal nada tem a ver com a religião católica, porque a tradição do Graal, ela remonta à Atlântida, né? Então, a tradição de alguns milhões de anos, e não de 2000 anos. Se confunde a tradição do Graal com a questão do Jesus da igreja, porque ele, como Bodhisattva, não como Buda, como Bodhisattva, né? Então, ele karmicamente passou por aquilo que lhe era reservado, né? E aí o sangue dele é colhido também no Graal e preservado no lugar de direito, né? E o Graal, ele existe fisicamente e essa coisa toda. Bom, aí quando termina o período determinado pelo planetário para a ordem do Santo Graal, aí inicia-se a tônica da ordem do Ararat, que é a ordem da semente. Não tem as sementes, não tem. Então, as sementes, da mesma forma como os Manus, né, Noé e todos os outros, eles salvaram os seres e as sementes das ânimas, né? Então, essas sementes de ânimas agora, então, preparadas para esse futuro que está acontecendo agora. Então, é a ordem do Ararat, é a ordem dos novos, é a ordem da semente, é a ordem das crianças. E vai até quando, para nós entrarmos na ordem de Maitreya, que é a última? É um caso muito sério. Disse que é até 2012. E agora pronto, já vai ter gente que não vai dormir hoje. Não, mas não tem essa tradição, não é isso daí não.
né? Mas todo mundo pensa, todo mundo... Não, mas 12 de dezembro de 2012, olha, vai ter festa no planeta não, se a gente sobreviver esses dias. Por assim, que é uma coisa muito interessante. Não, vamos por aqui, vamos por outro lado. É que os maias, eles começaram a contar um período de tempo, né, que coincide quase com o nascimento de Krishna. Então eram coisas diferentes, em continentes diferentes. Distante, E eles começam a contar de tempo, né, onde esse ciclo termina em 2012. Mas são ciclos sempre que assim, você termina um ciclo e o outro ciclo já começa. Até que é o seguinte, não é que a ordem de Maitreya vai ser a tônica do ciclo, né, em dezembro de 2012. Ela já é a tônica, por quê? Porque isso já é uma realidade. Com certeza. Então, são realidades que são construídas dezenas de milhares de anos antes e que se interpenetram. Não existe na natureza isso de assim, de hoje é um acontecimento, a 0 hora, eu vou virar chave e amanhã é uma nova realidade. Não tem isso. Não tem porque a divindade, quando ela age no plano da matéria, ela se limita, né, à própria humanidade. Porque a divindade não geometriza. Então, ou a humanidade consolida os desejos divinos que se manifestam nela conscientemente e realiza, ou não é realizado. Daí vem a questão do tal do livre-arbítrio. Poder-se-ia se conjecturar que em 2012 houvesse a manifestação do Maitreya? Física. Não, é que assim, Grego, é que há uma diferença muito grande que assim... Porque o nome da ordem é em função dele, né? Com certeza. É do período, né? Porque daí é do período, sim, mas... Porque é um período que vai abranger 1000 anos. Perfeito. Assim, assim, é um período que começa em 2005 e termina em 2005, com um intervalo de 7 anos de transição. Porque Maitreya não vai ser um bodhisattva, né? Bodhisattva. Vai ser um avatara? Não, É um avatara? Ele é o síntese. O síntese. Né? Ele é o que chama de bijan. Ele é a semente de onde provém, de onde provieram, de onde vieram todos os outros avataras, todos os outros bodhisattvas. Assim? Né? Ele é a gênese, né? Ele é o alfa e o ômega desse ciclo. Caramba, então veio para fechar o ciclo mesmo. Ele é um manu semente e um manu colheita. Então ele inicia e fecha o ciclo. E ele é o resumo em si de tudo que já existiu, todos os esforços, né? Por isso que é uma coisa que vem sendo preparada há centenas de milhares de anos. Então, não são 7 anos solares que vão fazer diferença. Então, é uma realidade que já existe, né? Só que não vai ter, assim, essa pirotecnia de achar que daí o planeta vai não sei o que e tal, e vai desviar os 23 anos. Não, isso não vai acontecer. Isso é só desejo daqueles que não têm uma razão para existir, né? E acham que daí a morte ela vem como um prêmio, porque você não tem que ficar se questionando. Fugir dos problemas, já falamos disso. Exatamente, isso não acontece. Então, com relação a Noé, não é? A arca é a barca, a água é a água do Akasha, né? E sempre tem a questão dos seres divinos ligada à questão da água, né? Rômulo e Remo, né? Osíris, e Osíris foi o primeiro que foi fundar a civilização pré-egípcia, né? Então vem a barca de Osíris. Moisés, ele foi achado no rio e depois ele separa a água do Mar Vermelho para o povo passar. Né? Então, sempre tem a questão do ligado com a água, mas a água daí não é água física, a água é o Akasha, é aquilo onde todos nós estamos imersos, né? Onde é o próprio plano da Mãe Divina. Então, o dilúvio aconteceu, mas a questão de Noé e de todos os Noés das outras teogonias, que é exatamente igual em todos os lugares do mundo, tem a ver daí com a iniciação, com a função manúsica, com a criação de um novo gênero, uma nova série de seres melhores para dar sequência aí à evolução humana e à consciência humana. Então, lembre-se, daqui a pouco nós vamos dar continuidade lá na 10 horas na internet, www.ustream.tv, www.ustream.tv. O Jorge prometeu, está aqui em público, vai estar lá, 10 horas eu vai vou estar lá também. conosco. Aí nós podemos discutir, vocês que tiverem dúvidas, esses nomes são meio complexos, mas como vocês são tão pesquisadores quanto nós, todos esses nomes aqui que nós citamos, de cada cultura, de cada credo, de cada raça, vocês poderão pesquisar e vocês vão ver que tem história do dilúvio, tudo isso aqui, cada um, nós como cristãos, né, como adâmicos, como diz aqui, nós sabemos essa versão de Noé, da arca, dos animais, tudo isso aqui. Então nós precisamos saber das outras
civilizações. E o importante que a gente tenta fazer aqui não é desconstruir De jeito nenhum. a crença de ninguém, nem tirar o tapete de ninguém. Diz que a moeda tem duas faces, nós mostramos uma outra face. O que a gente leva aqui muito a sério é o seguinte, é não acreditar cegamente em nada, né? E não desconfiar de tudo. Quer dizer assim, você tem que ser livre pensador. Então, você, tá bom, mas eu vou chegar à minha própria conclusão. Com né? certeza. E isso daí se aplica a tudo. Então, o que a gente tenta repartir aqui é simplesmente uma nova maneira de ver as coisas, né? Que assim, é retirar a ponta do véu de Maia que encobre a realidade. Essa questão do Noé é um exemplo típico, né? Que assim, que é uma história inverossímil, né? Assim, não lógica, mas que na verdade ela é esotericamente fantástica, né? Porque ela é a própria ação do Manu em um momento complicado da humanidade. Foi o evento da nossa civilização, podemos dizer assim, né? Dos mais recentes. Dos mais recentes, então. Então, pessoal, estamos em cima da hora aqui. Nós esperamos vocês logo mais. Obrigado, Jorge. Obrigado a vocês. É um prazer estar de novo aqui. É muito bom estar aqui. Um fraterno abraço e até sempre. Até sempre.